deputado Efraim, que vai estar com a gente a partir de agora, nessa entrevista remota aqui pela Guarabira FM. E é claro, a Guarabira FM trazendo grandes entrevistas, grandes pautas para a nossa região, Martins. Verdade, Everton e Queda, entrevista importante com esse grande deputado, né? Grande político, grande líder da nossa Paraíba. E, portanto, quem ganha com essa entrevista é a nossa região do Brejo Paraibano. E é com ele que nós vamos conversar agora. Eu que já tive algumas parcerias com o deputado Efraim. Quando trabalhei na Rádio Cultura, o deputado lembra quando a gente fez uma parceria na Copa Cultura, que de fato foi uma Copa que chegava em diversos municípios, né? E ele cumpriu rigorosamente conosco tudo aquilo que foi determinado. É um homem de palavra, né? É um político de seriedade. Meu caro Efraim Moraes Filho, muito boa tarde aqui, o Balanço Geral, Rádio Guarabira FM, Sistema Correio de Comunicação. É muito importante essa entrevista aqui para a gente da emissora e para toda a nossa região. Eu gostaria, deputado, que inicialmente o senhor falasse com a sua convivência nesse momento difícil com essa pandemia e como tem sido a sua atuação parlamentar aí em Brasília. O senhor que é um deputado municipalista, é um deputado que tem contato com os prefeitos e nós sabemos que nesta época não é muito fácil estar sempre dialogando ou visitando, não é, essas lideranças. Fale da sua ação, a sua ação parlamentar aí em Brasília e depois a gente vem com as perguntas de praxe. Balanço Geral. Entrevista. Vamos lá, saudação aí, meu caro Martins, Everton, novamente, saudade de todos os nossos ouvintes. Olha, Martins, realmente esse período de pandemia, ele traz um desafio, né, ainda maior para quem representa a população, que é a capacidade de dialogar com as lideranças, com os representantes da população na hora de definir, por exemplo, os recursos, os investimentos, né, as emendas que são destinadas aos municípios. Então a gente tem procurado superar esses desafios, né, sempre com muito respeito aos protocolos. Eu, graças a Deus, ainda estou escapando, né, do coronavírus, ainda não fui acometido, não positivei. Espero, né, continuar me cuidando e ter assim essa proteção divina diante de um cenário que a gente sabe que é de tanta luta, né, de tanto luto, de tanto desafio, de tanta dor, e que a gente é solidário a todas essas famílias brasileiras, especialmente as paraibanas. É missão nossa tentar encontrar uma rota de saída, né, que passa pelos poderes, mas que passa também pela população, né, fazer a sua parte, estar cada vez mais consciente, né, buscar as medidas de proteção, higiene das mãos, uso de máscara, distanciamento social, para que a gente consiga fazer a travessia desse momento mais difícil. Então a gente tem procurado, dessa mesma forma, né, continuar exercendo nosso trabalho, levando recursos, investimentos. Temos conseguido, né, graças a Deus, o nosso perfil hoje é de um parlamentar realizador, que entrega obra, entrega ações, ajuda, né, a melhorar de verdade a vida das pessoas. As pessoas estão cansadas, né, de quem fica, às vezes, só naquele blá, 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 mimimi, um discurso vazio e sem conseguir realizar ações. E vou citar uma, né, aqui que eu acho que é bem representativa para esse momento, que foi a maior emenda de saúde pública da história da Paraíba, de autoria do deputado Efraim Filho. Foram 20 milhões de reais que ajudaram na construção do Hospital Metropolitano. Foi inaugurado ali em 2018 e, com as bênçãos divinas, hoje, né, em 2020, está ajudando a salvar vidas, né, é a maior referência hoje no tratamento contra a pandemia de Covid aqui na Paraíba. Então, eu fico muito feliz com o sentimento de missão cumprida, de dever cumprido, ter contribuído em ações como essa. E, como eu tenho dito, né, se a Paraíba precisa, Efraim ajudou a fazer, e eu acho que é isso que a gente tem colocado, né, inclusive como principal ativo na nossa disputa para o Senado.
Deputado, a gente está vivendo numa época de muita, digamos assim, demonização da política ultimamente. Muita gente achando que a política é feita por pessoas corruptas, e isso é uma imagem que foi passada para muita gente. E é uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, o senhor advogado, né, no seu auge dos 42 anos, tem um trabalho juntamente com sua família na Paraíba muito bem elaborado. E o que é que o senhor tem visto a nível Brasil e de forma que a gente consiga conscientizar a população sobre a boa política, sobre bons políticos? Quem acompanha a TV Senado, TV Câmara, você acompanha muitos políticos no Brasil, engenheiros, advogados, sabe? Pessoas que têm embasamento, que têm conteúdo. Como é que você pode passar para a população uma forma melhor de fazer política, por exemplo? Olha, Everton, eu acho que para tratar desse tema, precisa a gente saber separar a política da politicagem, né? A política com P maiúsculo da politiqueria. E às vezes a gente acaba dando muita ênfase, né, aos maus exemplos, que a gente vê aos montes, mas os bons exemplos nem sempre eles são protagonistas, né? Nem sempre são colocados ali na vitrine. E eu acho que a população ela começa aos poucos a perceber, né, e a separar esse joio do trigo. E o que é que diferencia? Eu acredito nisso. É o trabalho. Eu acho que o trabalho ele tem de ser prioridade. O trabalho ele deve mostrar realmente o benefício na vida das pessoas. Então, eu procurei me preparar, né, como você falou, sou advogado, formado na UFPB, na nossa querida Universidade Federal da Paraíba, estudei em universidade pública, sei dos desafios que né, você encarar hoje essa linha da universidade pública com tantos desafios. Então, a gente tem procurado ajudar nos temas da educação, tem procurado ajudar nos temas do direito, né, com a formação de advogado, mas o maior sonho do bom político é ajudar a melhorar a vida das pessoas, é levar uma rua para ser calçada num lugar em que tinha poeira quando faz sol, né, tinha lama quando chovia, que as crianças brincavam na poeira, e quando chega aquele calçamento na porta de casa, você ficar feliz com aquilo ali. Falei do Hospital Metropolitano, que a gente ajudou a levantar e que está salvando vidas, né, escolas que nós ajudamos a construir. Então, ambulâncias que nós levamos aos municípios, ônibus escolares, coisas que afetam a vida das pessoas e que dão condições melhores a ela. Então, eu acho que eu tenho procurado reverter a minha posição de política em benefício das pessoas, e eu acho que a gente tem ajudado a fazer a diferença. Muito bem, estamos conversando com o deputado federal Efraim Moraes, né, ele que é o líder do DEM na Câmara Federal, uma posição honrosa, né? Ele exerce lá em Brasília. Deputado, eu gostaria de saber de que forma o povo paraibano e as lideranças políticas do nosso estado têm recebido esse novo projeto seu político ao Senado da República. Quantos prefeitos já aderiram a esse novo projeto, deputado federal? Olha, meu caro Martins, nós temos aí um apoio maciço hoje, são 92 prefeitos, né, que estiveram conosco, dialogando, sentando, assumindo compromisso, acreditando no nosso trabalho, dando um voto de confiança, né? Nós temos nos caracterizado por ser, e aí você até falou algo que me tocou aí no início, né? Porque eu acho que a história dos testemunhos, eles valem mais do que a promessa. O testemunho que você deu é algo que tem feito a diferença nessa minha caminhada, de ser conhecido como alguém que diz e faz, né, como alguém que cumpre aquilo que fala. Então, eu acho que essa questão de ser acessível, de ser confiável, tem feito realmente a diferença. E com esses 92 prefeitos, já é uma largada extraordinária para um projeto, né, de ocupar a cadeira, né, do nosso saudoso ex-governador e ex-senador José Maranhão,
né, que com as fatalidades do seu falecimento fica vazia essa cadeira de Zé Maranhão. A suplente Nilda Gondim já afirmou que não disputa a eleição, e tanto que o senador veneziano Vital já declarou o voto também, né, o apoio à nossa caminhada. Então, agradecer ao senador veneziano. Temos tido diálogo com todas as lideranças do MDB, né, mandar um abraço aí ao meu amigo, deputado estadual Ranieri Paulino, que está na escuta aí, está na audiência, já fez essa confissão aqui para a gente, e Ranieri tem um trabalho extraordinário aí em toda a região. Dizer também que a gente tem conversado com outros prefeitos aí da região, da Pororoca, Pilõezinhos, Sapé, tá certo? Vai descendo um pouco mais ali pelo Vale do Mamanguape, vai chegando à própria cidade de Mamanguape, Baía da Traição, Marcação, Jacaraú, tá certo? Subindo aqui um pouco mais para o Brejo, a gente tem Solanha, que nós temos falado, Borborema, e um diálogo que é constante, vai chegar a todas as cidades aí, em torno de Guarabira, vizinhas, porque é devagar. Então, estamos com 92, esse número tem crescido. Acho que mês de junho aí a gente chega aos 100 prefeitos, o que dá uma largada extraordinária para esses primeiros passos, dando confiança no trabalho que temos desenvolvido, defendendo a Paraíba e os paraíbanos. Deputado Efraim, o senhor falou Guarabira, falou em Ranieri Paulino. Aqui em Guarabira nós temos 4 grupos políticos, né? Nós temos o PSDB, que é do atual prefeito Marcos Diogo, né? Com a deputada Camila Toscano. Nós temos aqui o Cidadania, que é um partido do governador, né? Dos aliados do governador da Paraíba. Temos também aqui o PDT do doutor Teotônio Assunção, que foi candidato aqui a prefeito em Guarabira, com apoio inclusive da vice-governadora e de Damião Feliciano. E temos o MDB, da família Paulino, né? Ranieri Roberto Paulino. Você já manteve contato com algumas lideranças desses grupos aqui para ter o apoio ao Senado da República em Guarabira, deputado? Olha, Martins, para ter o apoio especificamente, não. A gente vai... esse diálogo é um diálogo que vai amadurecendo com o passar do tempo, nos encontros, nas conversas, mas eu tenho uma boa relação com essas forças políticas. Eu acho que isso também é da nossa história de vida. Então, com a deputada Camila Toscano, por exemplo, apesar de ser oposição, né, no projeto estadual, mas é alguém que, quando esteve em Brasília, quando encontra em João Pessoa, dialoga com ela, mente aberta, boas ideias. Então, esse diálogo tem acontecido aí com o Cidadania, né, da base do nosso governador, com o Célio, com todas as pessoas aí que tem, né, em Guarabira esse espaço. Acho que a gente sempre teve uma conversa, né, muito alinhada durante todo esse período que a gente está dentro desse projeto, né, um projeto do Cidadania do governador João Azevedo, que eu sou aliado na primeira hora, né, desde o primeiro momento, acreditamos, ajudamos a construir, fizemos parte dessa caminhada. Com o Ranieri, acabei de citar aí a conversa com o veneziano, com o MDB. Então, acho que essa capacidade de dialogar, que me fez, inclusive, ser, pelo 3º ano consecutivo, escolhido coordenador da bancada, né, e isso com a aprovação dos 15 parlamentares, dos 12 deputados federais, 3 senadores, mostra essa capacidade que nós temos de dialogar com equilíbrio, serenidade, atenção, confiabilidade, e acho que isso aí tem feito a diferença e serão características que me levarão aí a construir, né, as conversas políticas aí que irão amadurecer sobre o cenário futuro em Guarabira. Bem, deputado, inclusive o senhor falou agora há pouco em Ranieri Paulino, e o mesmo, né, fez uma solicitação ao seu gabinete de uma emenda parlamentar no valor de R$300 mil destinada à saúde de Araçagi. De fato, esse pedido será atendido pelo deputado Efraim Moraes Filho? Sim, como eu disse, e tem que confirmar, né? Palavra dita é palavra cumprida. Ranieri me encaminhou esse pleito para atender a cidade de Araçagi, mais vinculado, inclusive, à relação política dele com o vice-prefeito, né, da cidade
de Araçagi, e para mim também é uma alegria. Eu já tive atuação política lá em Araçagi, já tenho amigos, né, pessoas que estiveram conosco há muito tempo lá, Graça, Chico e tantas pessoas históricas lá, e são relações que às vezes passam a questão da política, mas fica, né, o vínculo pessoal. Nunca deixei inimizades por onde passei. Além de Araçagi, a gente vai atender também Itapororoca, eu acho que mais de R$ 1 milhão esse ano, mas a gente tem sido um parceiro extraordinário da gestão da prefeita Elissandra, né, que tem feito toda a diferença. A gente já chegamos lá com mais de 5 milhões de reais na cidade de Itapororoca. Tivemos recentemente com o prefeito Marcelo, da cidade de Pilõezinhos, assumimos lá um compromisso também de recursos destinados à cidade de Pilõezinhos, no caso para questão de asfaltamento. Marcelo foi ao INCRA, né, para que pudesse ajudar lá a questão dos assentamentos na cidade de Pilõezinhos. A gente tem que estar preocupado também com essa faixa mais vulnerável, né, da nossa sociedade. Sapé, né, com o prefeito Major Sidney, tem a nossa parceria, colocamos lá 2 bilhões de reais para asfaltamento. Então, estou citando algumas aqui, porque não dá para citar todas. Brevemente vamos ter uma conversa aí com o Sertãozinho, né, o prefeito Eloy. Eu acho que a gente tem Jacaraú, tivemos com Elias, né, Jacaraú é uma cidade importantíssima, ali a transição entre o Brejo e o Vale do Mamanguape, e Jacaraú também vamos atender com emenda de R$500 mil para a infraestrutura. Então nós temos trabalhado muito, e eu acho que esse volto a dizer, o meu grande ativo, né? A Paraíba precisa, Efraim tem ajudado a fazer. Deputado, quais são as principais pautas que os prefeitos aqui da região estão pleiteando junto com o senhor? A gente sabe que tem questão de asfalto, tem água, mas quais são os principais? Saúde, né, Everton? Saúde é prioridade hoje em qualquer canto ou recanto da Paraíba, dar condições para que os prefeitos possam estruturar a rede pública de saúde, né? A gente tem buscado ajudar. Só da nossa parte foram mais de 40 respiradores que nós conseguimos para municípios paraibanos. Bananeiras, por exemplo, recebeu respiradores doados, né, pela nossa ação parlamentar. Mais recentemente, lá no Vale do Piancó, foram 5 para a UPA de Piancó, outros 12 ali na região de São Bento, Catolé do Rocha. E ainda mais nesse momento que a Paraíba bate recorde de internações, né, um respirador desse que nós conseguimos tem ajudado a salvar vidas, porque essas cidades menores não têm UTI. Então, um respirador ali transforma aquele espaço, né, numa semi-intensiva, tem sido extraordinário para dar segurança e dar proteção à população nesse momento de enfrentamento da pandemia. Então, saúde é a prioridade número 1. A outra, tem muito o trabalho da questão do emprego e da renda, né? Eu acho que esse é um grande desafio de toda a cidade. Gerar oportunidades para as pessoas, dar renda às pessoas, principalmente pais e mães de família, para que possam colocar o pão na mesa da sua casa. Então, esses 2 temas têm me preocupado muito: saúde e gerar renda para as pessoas. Deputado Efraim Filho, sabemos que essa vaga que será disponibilizada para o ano, né, para o Senado Federal na Paraíba, já começa a ser bastante concorrida em nosso estado, né? O deputado Wellington Roberto, recentemente, já lançou o seu filho, Bruno Roberto. Aguinaldo Ribeiro, do PP, também já tem dito o seu desejo também de pleitear essa vaga no Senado Federal. E o senhor, no meu ponto de vista, saiu na frente porque, de fato, já tem essa demanda de prefeitos já aderindo ao seu projeto político. O senhor se considera que saiu na frente, é o favorito para essa vaga na majoritária? Olha, Martins, vamos separar por partes esse comentário. Sair na frente? Sim, sair na frente. Sou favorito? Não sou favorito, tá certo? Mas sair na frente, exatamente, tem um ditado que diz que cavalo manco parte cedo, né? Então, a gente com muita humildade, cabecinha no lugar, pezinho no chão, um passo de cada vez, mas nós temos caminhado a Paraíba, levado
de forma planejada e estratégica, eu comecei antes. Algumas pessoas até chegaram a dizer, não, Efraim queimou a largada, Efraim saiu muito antes. Não, eu saí antes de forma planejada mesmo, de forma estratégica, porque eu quero fazer diferente. Eu quero ter a oportunidade de estar ocupando espaços como esse de vocês aqui, que é um espaço extraordinário de sintonia fina, né, com a sociedade, principalmente do Brejo Paraibano, Guarabira, para poder conversar sobre a agenda, sobre as ideias, prestar conta do meu trabalho, porque a gente é empregado do povo, né, e quem é empregado do povo tem que prestar contas dos serviços que está prestando. Então, realmente, eu parti na frente, parti porque eu acho que é a melhor estratégia, acho que é o melhor caminho, tem surtido efeito, né, deu prazo e deu chance de conversar com os prefeitos. São 92 cidades hoje que nos apoiam e isso tem aumentado a cada dia. Então, é muita humildade, mas muito trabalho. Eu acho que esse é o lema da nossa caminhada. Muito bem, entrevista com o deputado Efraim Filho. Lembrar que se alguém quiser participar, nós temos o nosso telefone aqui, o nosso WhatsApp, né, que é o 3271-1155. Telefone aqui da nossa Rádio Guarabira FM. Com relação, deputado, à política da Paraíba para a reeleição do governador João Azevedo. O governador, assim como o senhor, também já queimou a largada, como o senhor disse, e já saiu na frente, já conseguiu aí diversos apoios, novos aliados, pessoas que estão se filiando também ao Democratas, né? Democratas não, ao Cidadania, que é o partido do governador. Como é que o senhor vê aí o projeto de reeleição de João Azevedo? Porque a oposição até agora não falou em nenhum nome que viesse para competir com João Azevedo. Como é que o senhor está vendo o cenário atual? Você situou bem aí esse cenário. Nós temos um nome que está consolidado, que é candidato à reeleição, que é o do governador João Azevedo, e a oposição tem batido cabeça, né? Não tem conseguido firmar ali um referencial para colocar o nome na rua. Uma hora se fala em Romero, uma outra hora se fala em Pedro Cunha Lima, já se falou num outro alinhamento lá de Luciano Cartacho, ex-prefeito de João Pessoa, com Ricardo Coutinho, e eles acabam não definindo qual é o projeto da oposição na Paraíba. Eu falo isso com muito respeito, como uma análise mesmo, né? Então falta um referencial, né, no campo da oposição, enquanto o campo do governo tem trabalhado de forma coesa, direcionada, e tem somado apoios. Aí foi o que você falou, né? Tem muitos prefeitos que se elegeram pela oposição, mas não encontram um projeto na oposição, e tem acabado vindo se aproximar do campo político do governador. Da mesma forma na disputa para o Senado, né? Tem outras pleiteantes que são naturais. Você citou o Elton Roberto, você lançou o filho, você citou o Aguinaldo. A disputa por espaço é natural, ela é da política, ela é da atividade, e eu acho que vai ser isso. Cada um que está ali dentro do grupo vai procurar divulgar seu nome, conquistar apoios, sair bem na pesquisa. Hoje a gente lidera a pesquisa para o Senado, né, rumo a 2022. Então acho que esses serão critérios importantes na hora que o governador decidir, né, como fechar a sua composição. Cabe ao governador a condução desse processo, o tempo dele e as articulações que serão feitas com o grupo e o arco de alianças que hoje está na base do 17h34, estamos entrevistando o deputado Efraim Moraes Filho, aqui pela Rádio Guarabira FM. Deputado, a gente fala também da política regional, local e também nacional. Por exemplo, a gente está vivendo agora a CPI da Covid, né? Que está tentando detalhar as falhas do que aconteceu na pandemia, né? Os obstáculos que a pandemia fez a política enfrentar, alguns gestores e até o presidente Bolsonaro. Como é que anda essa CPI aí? O senhor que tem andado também nos corredores aí, andado em Brasília, deve estar um moído grande, e a gente aqui tem a sensação, inclusive a gente acompanha nas grandes mídias, né? Só que a gente não acompanha todas as mídias, porque às vezes a gente tem uma informação vindo por um cano só, a gente pode dizer assim, né?
A gente tem emissoras, por exemplo, que dão uma informação específica e muitas vezes a gente não sabe o lado contraditório, se realmente foi aquilo mesmo. Mas, pelo que a gente tem visto do desenrolar da CPI, houve algumas falhas do governo, é o que aponta a CPI. Como é que o senhor avalia essas falhas, deputado, do governo, em especial o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro? Everton, vamos lá. A CPI ela está sendo discutida no Senado. Ela é uma ação do Senado Federal. Então, a gente está aqui um pouco mais perto, mas mesmo assim não está dentro, né, da CPI. Então, também acompanha muito por informações de bastidores, como você mesmo falou. A Câmara dos Deputados, ela tem se dedicado a uma agenda do ponto de vista mais econômico, vamos dizer assim, da economia, né, do país. Mas a CPI da Covid, na verdade, eu espero que ela seja um instrumento para buscar, sim, corrigir falhas, aperfeiçoar. É tudo muito difícil, é tudo muito complexo, é tudo muito novo, né? Essa é uma pandemia que pegou o mundo de surpresa, não havia receita pronta para nada, então você teve que ir trocando o pneu com o carro andando, né? Você teve que ir aprendendo as coisas no momento em que a pandemia se desenvolvendo, né? Os cuidados com a estrutura de saúde, respiradores, UTIs, insumos, agora vacinas, né? Os remédios, o que é que funciona, o que é que não funciona. Então, a higiene das mãos, as máscaras, primeira onda, segunda onda, já se fala em terceira onda, então tudo é muito novo. Então, assim, eu acho que não dá para apontar o dedo na cara de ninguém, né? Seja de um médico, seja de um paciente, seja de um político, porque eu acho que as decisões, elas têm sido muito difíceis. E eu espero que a CPI venha, assim, corrigir erros que existiram, erros que acabaram, né, não dando ao país os números que a gente merecia. O Brasil tem números hoje, né, que nos deixam com muita dor, com muito luto, mas que a gente tenha a capacidade de fazer essa rota de saída e que a CPI seja um instrumento para conseguir a solução. Eu acho que é hora de focar na solução e não no problema. Por isso que eu digo, eu acho que nesse momento a gente tem que olhar pelo para-brisa, olhar para frente, olhar pelo que vem adiante, como é que a gente consegue percorrer o caminho que falta para sair dessa crise, e não ficar olhando pelo retrovisor, né, para buscar erros do passado, quando essa discussão não fará com que a gente consiga evoluir por diante. Então, eu me preocupo muito mais em conseguir olhar para o futuro e tentar encontrar a solução do que ficar discutindo o problema. Deputado, já estamos caminhando para o final da entrevista, mas eu tenho aqui uma pergunta relacionada à sua terra, né? Santa Luzia, a terra do bom forró, né? Forró pé de serra, ali na região de Patos. Uma solicitação, deputado Efraim, da classe estudantil lá de Santa Luzia, cidade que eu sempre passei por lá quando ia a Patos, transmitir futebol, a instalação de um campus do IFPB lá naquela cidade. Sempre uma reivindicação daquela classe estudantil, da população de um modo geral. Já houve alguma solicitação ao senhor a respeito de uma emenda parlamentar para a construção desse campus? Já, Martins, já é uma realidade hoje, já está erguendo as paredes, já está pronto aí. Eu acho que a tendência é que seja inaugurado, segundo o reitor do IFPB, reitor Nicásio, né? Eu acho que falou aí no final do ano 2021, já no final desse ano poderia ser inaugurado, mais tardar em 2022, mas foram 9 milhões de reais de investimento. Então é importante citar que as aulas do IFPB já existem em Santa Luzia, foi uma conquista que nós tivemos para lá. Então hoje já tem lá o curso, por exemplo, do técnico em energias renováveis. Foi um curso que eu briguei muito, né, para que pudesse entrar nesse cardápio, né, para os estudantes, porque
porque lá em Santa Luzia é onde tem o maior investimento hoje em energias renováveis, né? A energia eólica lá pela Serra de Santa Luzia, quem passa lá, a paisagem está toda mudada, né? Com o investimento da multinacional espanhola, Iberdrola, é mais de R$ 1 bilhão de investimento em energia renovável. Você tem também a energia solar, né, que se desenvolve pela Rio Alto, a mesma empresa de Coremas, está instalada em Santa Luzia com um projeto com o dobro do tamanho do de Coremas. Então o IFPB tem servido, né, para ser esse canal aí de preparação. São R$ 9 milhões, é um sonho que está conquistado. Eu, inclusive, ajudei na época o reitor Nicásio, né, com a conclusão aí do campus de Guarabira, né, eu me lembro muito bem, era na época do Mendonça Filho, que era do Democratas, era ministro da Educação, então a gente ajudou a abrir as portas para a conclusão aí do campus de Guarabira. Então acho que a educação tem sido uma bandeira, né, do nosso trabalho. Bom, a gente teve um pequeno travamento aqui, Martins, mas ele voltou, deputado, pode falar. É a tecnologia moderna que entrou uma chamada aqui, a gente teve que recusar para poder voltar ao sinal. Então, muita transparência, a gente ainda tem esses problemas da tecnologia moderna, mas é isso, a educação tem sido bandeira do nosso mandato e investir no futuro, principalmente da nova geração, né? É o maior patrimônio de um país, é o conhecimento. Então, investir no conhecimento, eu acho que os cursos técnicos, né, como é a característica dos IFs, dos institutos federais, tem um grande potencial, tem recebido meu apoio e eu tenho procurado evoluir, contribuir muito aí com o campus de Guarabira, com o campus de Santa Luzia, que você já citou, o campus de Catolé do Rocha e o campus de Itabaiana, né? Foram 4 campos aí que nós tivemos uma participação muito decisiva para conseguir os recursos para a conclusão dessas obras. Deputado Efraim, o senhor de fato tem se reunido, né, com as grandes lideranças do DEM a nível de Brasil. E recentemente, deputado, nós tivemos aí algumas baixas, né, no DEM a nível nacional. O desligamento de alguns quadros importantes da legenda. Apesar da saída de algumas lideranças, como é que está a legenda do partido? Olha, o Democratas foi um partido que cresceu, né, muito nas eleições municipais, foi o partido que teve o melhor desempenho em 2020, conseguiu chegar a 4 capitais, Salvador, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba. Só para ter uma ideia, o Rio e Salvador são a segunda e a terceira maior cidade, né, do Brasil, após São Paulo. Também conseguimos eleger um presidente do Senado, né, reeleger Rodrigo Pacheco, né, e o Democratas continua protagonista dessa agenda Brasil, com a presença de Rodrigo Pacheco. Lá o Brasil precisa crescer, reencontrar o rumo do desenvolvimento, recuperar os empregos perdidos nessa crise, precisa gerar renda, precisa gerar oportunidades, é um país que precisa ter menos desigualdade, e eu acho que o Democratas tem, a gestão do prefeito Assemineto em Salvador foi escolhida como a melhor do Brasil, isso aí por pesquisa, não sou eu que estou dizendo, né? Foi o melhor prefeito de capital do Brasil, foi Assemineto em Salvador. Então acho que a gente tem contribuído, tem sido protagonistas, tivemos algumas baixas, fruto, né, do movimento de acomodação, a saída do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, do Democrata. Rodrigo saiu explodindo as pontes, quem sai nas pontes não quer fazer caminho de volta, então o Democratas também segue o seu rumo, e acho que esse movimento de acomodação existiu, mas o Democratas se prepara aí para disputar a eleição no ano que vem. Tem 5 candidatos a governador, entre eles o Ronaldo Caiado, lá no Goiás, o próprio Assemineto na Bahia, e eu acredito que a gente está pronto aí para não ser mero coadjuvante, mas ser protagonista aí das eleições de 2022, também na Paraíba, como eu disse, com muita humildade, buscando nosso espaço, né, e a nossa presença na chapa majoritária. Bem, deputado, já chegando aqui ao final, nós queremos também agradecer a sua assessora em Brasília, porque de fato ela enviou aqui uma relação e o tempo, né, não permite que a gente faça aqui todas essas perguntas. São José do Sabugi, o seu destinou recursos, né?
tá aqui também Cajazeiras, Brejo do Cruz, Ema. De fato, são muitas cidades, né? Muitas cidades que o senhor, de fato, destinou recursos, né, para o estado, né, principalmente a região do interior do estado, Catolé do Rocha, Barra de Santa Rosa, Marcação, Caraúbas, né? Ouro Velho, São Sebastião do Umbuzeiro, Bom Sucesso, Baía da Traição, Várzea, Sapé, Cabedelo, Itapororoca. Tem muita coisa, são muitas emendas. Então, de fato, isso justifica, de fato, o seu mandato. Eu preferi focar nesse trabalho aí mais próximo mesmo na região, né? A gente citou aí Sapé, Itapororoca, Pilõezinhos, Guarabira, né? Eu acho que o grande feito foi os recursos para a conclusão do IFPB, né? Então, eu acho que a gente tem feito um pouco, né, por cada cidade. Bananeira, Solânia ali, aquela região que é um trabalho muito forte nosso, uma presença grande aí, e acho que é isso. Eu acho que tem ajudado, e volto a dizer, tem sido uma marca nossa. A Paraíba precisou, Efraim ajudou a fazer. Deputado, além de luta, deixa eu falar aqui no final, uma luta que é muito próxima aí do pessoal da região, foi a conquista que a gente teve com a preservação da tradição da vaquejada, né? A Vaqueirama ficou muito feliz, né, com o trabalho da gente. A gente fez esse trabalho de preservar essa cultura, essa tradição, essa raiz que é nossa do Nordeste. Tem muitos aras aí no entorno, né, de Guarabira. Então, deixar um abraço aí a toda essa turma que sempre esteve muito forte aí conosco. Inclusive, deputado, quero mandar um abraço para o senhor mais uma vez e para a sua assessora, que eu estou aqui. Enquanto a gente estava na entrevista, eu estava mandando umas fotos e ela atualizando suas redes sociais, viu? E quando o senhor vier aqui a Guarabira, nossa região, eu e Martim Júnior, a gente já lhe convida para o senhor comer uma galinha de capoeira, viu? Das boas! Das boas. E ela também já convidou a gente para Brasília, viu, Martins? Eu que já fui até para fazer uma visita lá. No gabinete do deputado, fui muito bem recebido, né? Quando fui lá. Fui até na marcha dos prefeitos, que a gente esteve lá, né? Então, deputado Efraim, muito obrigado pela entrevista. Toda vez que você vier, me avise que é para eu mandar comprar um cafezinho melhor para lhe receber. Rapaz, coisa boa. Obrigado pela entrevista. E assim, a tecnologia nos proporcionando essa alegria, né? Uma entrevista muito boa como essa. E na próxima, seja mais uma vez bem-vindo. Em nome da direção da Rádio Guarabira FM, em nome do Rafael San, tá certo? Ele também tá na escuta. Rafael, irmão. Tá na escuta aqui da nossa entrevista, tá bom? Bem, eu que agradeço, obrigado a vocês, em nome de Rafael, Martim Júnior, Everton, todos os nossos ouvintes. Uma grande alegria ter participado do Balanço Geral aí do Guarabira. Foi a primeira vez que eu participei ao vivo, né? Então eu sei que estamos falando aí com um público extremamente selecionado, formador de opinião. O Brejo Paraibano tem essa importância. Guarabira é uma cidade polo, uma cidade que irradia influência, e sabe que, dando certo nosso projeto, ela terá 8 anos de trabalho no Senado Federal para ajudar Guarabira, o Brejo Paraibano e toda a Paraíba. Um abraço apertado, um beijo no coração, seu amigo, deputado federal Efraim Filho. Parabéns a vocês pelo extraordinário trabalho aí na comunicação e na análise das notícias. Bem, está aí a entrevista com o deputado federal Efraim Filho, né? E que não ficará só nessa, teremos outras entrevistas. É só o começo, né, Efraim? Um abraço aí para você e boa sorte na sua caminhada, né, ao Senado Federal. Você está ouvindo